Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos tratar de um assunto que me interessa muito, acredito que interesse a muitos brasileiros e na verdade deveria interessar a todos porque está tratando da segurança alimentar da China em relação à soja brasileira. Este é um artigo do site aspstrategist.org.au. O título dele já é A Soja Brasileira e a Segurança Alimentar da China. Vamos analisar ele aqui, vamos lê-lo com vocês e tecer alguns comentários. O Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China anunciou um plano de 3 anos para reduzir a quantidade de farelo de soja na alimentação animal para ajudar a diminuir a dependência de importações. Eu não sei se vocês sabem, mas o preço da soja deu uma caída agora nos últimos tempos e as pessoas estão um pouco apreensivas, quem planta soja, com o que é que vai acontecer com o mercado. Será que o preço vai ficar ruim? Será que agora com essa desdolarização nos negócios ocorridos entre Brasil e China, que vão negociar com suas próprias moedas, será que o preço vai diminuir? E agora com esse anúncio aí de que eles vão diminuir a quantidade de farelo de soja para alimentação animal, será que eles vão comprar menos soja? É óbvio que não. Na verdade, a China depende cada vez mais de importação de alimentos estrangeiros porque a população dela, além de ser maior, está enriquecendo. Então, quanto mais recursos uma nação tem, mais pessoas acabam tendo acesso a alimentos e alguns que já tinham acesso acabam consumindo mais também. Basta ver como os Estados Unidos, que é uma nação muito rica, tem uma grande quantidade de pessoas obesas, porque aí acabam consumindo mais alimentos do que aquilo que seria o mínimo para a sobrevivência. Enfim, eles estão dizendo aqui que a proporção de farelo de soja na ração, segundo o plano da China, do Ministério, seria reduzida de 14,5% de 2022 para menos de 13% até 2025 e o plano seria cair para 12% até 2030. Isso, na minha opinião, não vai acontecer, pessoal? É um plano que eles externalizam para que faça com que o preço não continue subindo. Aí o produtor, o fornecedor, ele começa a ficar um pouco apreensivo e ele não dá aqueles saltos de preço que ele poderia dar se ele estimasse que o consumo fosse continuar crescendo. E o próprio artigo já diz, embora a China tenha emitido diretrizes semelhantes para a sua indústria de ração animal em anos anteriores, esse anúncio ocorre em um ambiente geopolítico cada vez mais complexo e fraturado, competição contínua com os Estados Unidos e crescentes preocupações com a segurança alimentar. Também coincide com a visita do mandatário brasileiro, o novo mandatário da potência agrícola brasileira, a Pequim. Os Estados Unidos e o Brasil fornecem mais de 80% das importações de soja da China. Em 2022, a China importou 54,39 milhões de toneladas do Brasil e 29,5 milhões de toneladas dos Estados Unidos, de acordo com a Administração Geral das Alfândegas. Então, na verdade, o que eles podem até fazer caso consigam reduzir o farelo de soja é reduzir porque temem que não terão tanto acesso à soja norte-americana quanto estão tendo. Mas a dependência da soja brasileira tende a aumentar. Então, eu não acredito que os preços atuais da soja, que deram uma reduzida, são reais. Eu acredito que eles vão voltar a subir, basta que o produtor entenda a situação em que ele está, Os grandes produtores, porque os menores acabam indo junto na cotação que se estabelece pelos grandes. Então, embora as autoridades centrais da China insistam que os planos e decisões de segurança alimentar sejam considerados de uma perspectiva técnica, na prática também são políticos. Então, o preço também acaba sendo um preço um pouco enviesado politicamente. Se os líderes dos países acabam firmando certos acordos, a manipulação do preço pode acontecer. Isso é um fato histórico também. A remoção da proibição das importações de carne bovina brasileira refletiu o cálculo de Pequim de que as relações sino-brasileiras provavelmente melhorariam sob o novo governo. A China tem um enorme apetite por soja, como o quarto maior produtor e maior importador do mundo, respondendo por mais de 60% do comércio global. A Mara diz que mais de 88% de seu consumo interno depende de importações. Então, embora ela produza muito, ainda assim 88% de tudo que ela consome vem de fora. Até porque a China é um país muito grande, mas eu não sei se vocês sabem que
a maior parte da China, ou pelo menos grande parte dela, seja inviável para a agricultura. Tem um grande deserto mais no interior da China, a parte mais rica acaba se concentrando no litoral, ali próximo a Taiwan, e ela tem essa dificuldade alimentar, então, né? Então a maior parte do consumo da soja é para a ração animal, principalmente ração suína. O óleo de soja, a maior parte importada, é o principal óleo comestível da China, respondendo por cerca de 40% do consumo de petróleo, do óleo, né? Apesar da enorme população da China, o país tem recursos limitados, com apenas 7% das terras aráveis do mundo e escassos recursos hídricos, tornando a segurança alimentar uma preocupação constante. Então ela é muito poderosa, mas não tem a segurança alimentar, ela depende de outras nações para comer. As necessidades competitivas de uso da terra, inclusive para outras culturas como trigo e milho, tornam difícil para a China escapar de sua dependência da importação de soja. As memórias da turbulência política, até eu deveria ter trazido aqui para vocês antes de continuar aqui. A China ela chegou a criar pocilgas, né, criadores de porcos, em prédios. Eles construíram prédios para a criação de porcos. Então aqui no Brasil nós conhecemos as famosas granjas, né? Então aqui há uma série de regramentos para você ter uma granja de porcos, de suínos. Ela tem de estar a uma distância determinada dos rios, ela não tem que estar isolada, existe a questão de aclive, existe uma série de regras. Por quê? Porque os porcos eles são altamente contaminantes do ambiente, né? Então, mas lá, óbvio, o porco você consegue criar em qualquer lugar, desde que você tenha o farelo, né, a ração para ele. Então, se você compra a soja, o farelo da soja do Brasil, você cria ele em prédios onde você quiser, e lá acontece isso, né? Então eles aproveitam o espaço, a estrutura para fazer isso. Então eles têm aqui uma memória turbulenta a respeito da fome e escassez de alimentos ocorrida na década de 50 e 60, que permanecem nas mentes das gerações mais velhas, incluindo o próprio presidente Xi Jinping e outras autoridades de alto escalão. Por que vocês acham que nós vemos aqueles vídeos de pessoas consumindo formigas, cães, morcegos? De onde é que tem essa fama toda? Porque quando as pessoas têm fome, elas comem o que estiver pela frente, né, pessoal? E eles passaram uma grande fome lá. Então hoje o mandatário chinês quer acabar com esses costumes de se alimentar desses animais, né, por conta das zoonoses, né, que um morcego, por exemplo, pode passar, etc. Então ele quer que seja feito o consumo desse tipo de carne, de animais aí mais propícios ao consumo, digamos assim. Mas é um costume que está arraigado devido à época da fome, né? Então eles acabaram acostumando e ficando com isso mesmo agora, quando não precisam mais, né? O desafio de alimentar a enorme população da China cresceu com os níveis de problemas, né, aumentando devido à industrialização, problemas do local onde nós vivemos, né? Então a urbanização, essa palavra aqui acho que não pode ser dita por isso. A urbanização, o aumento da renda e a expansão da classe média faminta impulsionam o aumento da demanda por carne e produtos à base de soja. É o que eu disse antes, quanto mais rica uma população, mais ela vai consumir. Alguns que estão entrando na classe média começam a consumir mais alimentos melhores. Aqueles que são mais ricos consomem muitas vezes mais proteína, né? Acabam muitos engordando, né? Não tanto por proteína como por carboidratos. Mas enfim, o aumento é generalizado em toda a população. Para proteger seus suprimentos de alimentos, Pequim então busca desde 2013 a autossuficiência em alimentos básicos como arroz e trigo, carboidratos, e em fontes importantes de proteína, principalmente carne suína. A China também conta com o mercado internacional de produtos não básicos, principalmente a soja. É muito difícil a autossuficiência quando você não tem terra fértil. Pequim enfatizou frequentemente a importância de aumentar a produção doméstica para salvaguardar a segurança alimentar por meio de medidas e metas políticas. Xi até vinculou publicamente o fornecimento de alimentos à segurança nacional. Lógico, de que adianta você ter um grande aparato de ataque e defesa, riquezas de todos os tipos, se você não tiver comida. Então a sua força acaba em uma semana daí. Pequim poderia aumentar as importações de soja do outro membro do grupo econômico BRICS, o Brasil,
Atualmente, o fluxo comercial sino-brasileiro é de 150 bilhões de dólares anuais, enquanto as exportações para a China atingiram 89 bilhões em 2022, com soja, minério de ferro e petróleo bruto em primeiro, segundo e terceiro lugar. Dados os recentes acordos bilaterais entre os dois países, que incluem segurança alimentar e a busca do mandatário brasileiro por fortes laços com Pequim, a China pode aumentar as importações de soja brasileira e reduzir as dos Estados Unidos. E isso deixou os Estados Unidos bravos, né? Então aí a gente acabou vendo algumas situações que estão impactando a política nacional devido a essa atitude. Na minha opinião, é isso que está acontecendo, né? Eles viram que eles vão sair prejudicados, então houve esse impacto na política nacional que todos estão vendo aí, que eu nem vou comentar porque eu não quero me envolver em polêmicas, né? Apenas estou trazendo informação aqui para vocês e uma opinião. De acordo com uma estimativa, a China pode reduzir o consumo de farelo de soja anualmente em pelo menos 3 milhões de toneladas, o equivalente a 4 milhões de toneladas de soja. Então aqui eles vão repetindo mais ou menos isso. Agora, dados seus interesses compartilhados em segurança alimentar e exportação agrícola, vamos mais para o fim aqui, os dois países também poderiam estabelecer um mecanismo de segurança alimentar no BRICS para melhorar a segurança alimentar entre todos os seus membros e outros países emergentes. Olha a proporção disso. No entanto, o Brasil deve reconsiderar sua dependência da China como mercado de exportação de produtos agrícolas e buscar diversificar suas exportações. Isso é verdade. Não que não deva continuar vendendo para a China, mas quando você concentra ou grande parte da sua produção para um único país, caso ocorra algum problema com aquele país que ele não possa mais comprar, digamos que os Estados Unidos embargassem o acesso de navios, só uma hipótese, né? Como é que ficaria a agricultura brasileira? O que se faria com toda essa soja do dia para a noite? Os navios não chegando mais lá. Ou digamos que eles alcançassem algum tipo de autonomia. Enfim, qualquer coisa que pudesse acontecer. Se você não tem outros compradores, você vai jogar toda a produção fora, né? Toda uma gama de produtores quebra, e aí para retomar isso não é de um ano para o outro, são às vezes décadas, né, para retomar, porque quebrando uma produção inteira até retomar demora. E às vezes tem setores que nunca retomam, né? O setor de madeira já conhece bem esse ciclo. Então é um princípio básico, né? Você não concentra todo o seu produto num cliente só, porque aí você não tem mais um cliente, você acaba tendo um patrão, né? Então a dependência de Pequim da soja brasileira faz de Brasília um jogador-chave, por enquanto, quando se trata de salvaguardar a segurança alimentar e a estabilidade da China. No entanto, como a China continua buscando mercados alternativos para importação agrícola, incluindo a soja, os exportadores brasileiros podem ser substituídos por alternativas mais baratas. Traduzindo, enquanto você é o único fornecedor de alimento, porque alimento você não pode deixar para comprar depois, você tem que comprar agora e acabou, é diferente do que se você vendesse, por exemplo, pneus. Pneu eu vou usar até ficar careca, por exemplo. Agora, o alimento não, o alimento você é obrigado a comprar. Mas se o seu comprador ele diversifica e começa a comprar de várias pessoas, você começa a se enfraquecer. Então você também tem que procurar vender para vários compradores, porque aí você também não fica totalmente refém. Então esse é o recado aqui do artigo. Lógico que como é um artigo mais voltado aí para os interesses norte-americanos, ele traz esse viés, mas não deixa de ser verdade o que eles estão dizendo aqui. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo chegue principalmente nos plantadores de soja, né, para que fiquem mais espertos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.